Bom, pessoal, nessa aula a gente vai ver mais um exemplo de como montar um circuito acústico. Dessa vez a gente vai ver um muffler, né? Que é esse tipo de elemento que é usado em escapamentos de veículos, em controle de ruído de algumas máquinas e dispositivos. Então vamos lá para o nosso algoritmo e para o nosso quadro aqui, no qual a gente tem o nosso esquemático aqui de um muffler muito simples, né? Então a gente tem aqui, né, o muffler é composto por uma câmara de expansão, no nosso caso, é apenas uma câmara de expansão que vai representar um volume aqui que tem esse comprimento e esse diâmetro. E conectado à câmara de expansão, a gente tem um tubo de entrada e um tubo de saída aqui. Nesse tubo de entrada, a gente vai ter uma fonte sonora, tá? Representando aqui a entrada de som no nosso tubo. E aí o que a gente quer mensurar é a razão entre a pressão sonora causada por essa fonte e a pressão sonora aqui na saída. Ou a velocidade de volume aqui na entrada pela velocidade de volume aqui na saída. Certo? Então, a gente vai montar o circuito desse muffler, quantificar os elementos aqui, compliância, resistência, massa, etc., de cada um desses tubos e desse volume aqui, e depois analisar o circuito ali montado no SPICE, certo? Então, vamos lá. Se a gente voltar na nossa apresentação, o primeiro passo do algoritmo ali é que cada compliância, ou volume, vai ser marcado com um nó e uma pressão sonora ali, PI, vai ser atribuída a cada uma delas. Então, o que a gente tem lá no nosso quadro, né? A gente tem uma compliância apenas, que é a compliância aqui da nossa câmara de expansão, que vai ter um volume significativo. Então, a gente vai marcar um ponto aqui e escrever aqui o nosso P1, certo? Beleza, primeiro passo está dado. Cada junção T, caso existam, é atribuída um nó e uma pressão sonora PI. Então, de novo, o que é a junção T? É quando a gente tem derivações, né? Por exemplo, a gente tem um tubo longo aqui, e a gente vai ter um outro tubo aqui derivando, a gente vai ter uma junção T aqui. Isso vai definir um tubo aqui, um tubo depois e um outro tubo aqui, certo? Mas a gente não tem esse tipo de coisa, então a gente vai apagar, a gente vai passar esse segundo passo aí sem fazer nada, certo? Então nesse caso a gente não tem junção tipo T. Beleza. Então passamos o passo 2, agora vamos para o passo 3. A gente vai marcar um nó fora do sistema para representar a pressão estática ou o nosso terra, né? A pressão zero, a pressão de referência para nós, tá? Então vamos lá, a gente vai marcar um pontinho aqui fora para marcar isso aí, né? Então a gente vai ter aqui a nossa pressão que vai funcionar como terra aqui, que é a nossa pressão fora do nosso sistema. Beleza. Agora a gente vai passar para o passo 4, que é as conexões físicas entre as compliâncias, aí, fontes sonoras, etc., vão ser identificadas. Então a gente vai ter que identificar quais são os nossos tubos, onde estão as nossas fontes, etc., e marcar quais são os componentes que fazem parte dessas conexões. Então vamos lá. No nosso caso, a gente tem esses dois tubos aqui. Associado a esses dois tubos, a gente tem um tubo aberto, certo? De pequenas dimensões, que a gente pode atribuir massa e amortecimento. Então, a gente tem atribuído a este tubo aqui, né? Eu vou tentar marcar de outra cor, vou desfazer isso. Melhor, eu acho. Fazer isso de outra cor. Então, vamos lá. A gente tem aqui, associado a este tubo aqui, eu tenho a fonte sonora, certo? Eu tenho massa do tubo 1 e a resistência. Desculpa, vou tentar marcar isso com uma letra um pouco mais. Então, eu tenho a resistência do tubo 1, a massa do tubo 1, a pressão sonora. E associado ao tubo 2, que é esse cara aqui, eu vou ter, da mesma forma, a massa do tubo 2, a resistência
do tubo 2 e a gente vai ter radiação sonora aqui, né? Então, a gente vai ter ali a nossa impedância de radiação. Nesse caso aqui, a gente tem a impedância de radiação de um pistãozinho no cilindro. Então, imaginando que o tubo seja cilíndrico, no cilindro. Imaginando que o tubo seja cilíndrico, é como se a gente tivesse aqui um plug de ar aqui, vibrando para frente e para trás, que vai nos fazer um pistão ali no cilindro, certo? Então, eu vou apagar isso aqui só para não ficar muito poluído o meu desenho. Vou arrastar isso aqui um pouco, talvez para cá, para ficar tão poluído assim. E vamos lá. A gente marcou todos os elementos físicos que a gente tem. Esse passo talvez não seja tão óbvio, mas é um passo necessário e importante para a gente dar aqui no nosso exemplo, tá? Então, vamos lá. Próximo passo é unir esses nós que estão ali nas compliâncias e o nó externo, né? Por braços que vão cortar uma e somente uma conexão física do meu sistema. Então, o que eu tenho aqui de conexão física no nosso quadro? A gente tem aqui os dois tubos, certo? Então, eu vou unir esses nós aqui por braços, cortando essas conexões físicas. Então, eu vou cortar primeiramente este tubinho aqui e ligar ele lá no P0, tá? E vou cortar esse tubinho aqui, que passa ali pela massa, pela resistência e pela impedância de radiação, e ligar lá no P0. Beleza? Então a gente cortou ali por dois braços, volta lá na apresentação. Cada nó da compliância vai ser conectado por um único braço ao nó P0. Então a gente volta lá no quadro e pega aqui o nó da nossa compliância que está aqui e conecta ao P0. Certo? Voltando na apresentação, a gente tem uma velocidade de volume de sentido arbitrário associado a cada braço. Então a gente pode colocar aqui, né, a gente já tem um exemplo mais complexo aqui, a gente coloca, por exemplo, vou dar um nome aqui, né, para esse braço aqui. Vou chamar de Q1, para esse braço aqui eu vou chamar de Q2 e para esse braço aqui eu vou chamar de Q3. Sentido arbitrário, não importa muito agora, tá? E aí, finalmente, a gente pode fazer a transcrição do nosso circuito. Então, a gente vai marcar os nós do papel e inserir os nomes desses nós. Cada velocidade de volume vai definir os elementos que estão conectados a um braço do circuito e a gente vai inserir as quantidades que a gente quer desejar de saída e de entrada, né, para a gente marcar a nossa FRF. Então, vamos lá, né? Se a gente voltar aqui no nosso, no nosso quadro, né? A gente pode marcar, por exemplo, os nós ali, certo? Então, vou marcar em preto aqui, tentar fazer um desenho conciso aqui embaixo, já talvez do circuito como um todo. Então, vou marcar aqui, por exemplo, o nó P1 aqui e o nó P0 ali, que representa o nosso terra aqui, certo? Que são os dois nós que a gente tem no nosso esquemático, tá? Pois bem, então a gente tem esses dois nós. O que a gente tem conectando esses dois nós nos vários braços, né? Primeiro a gente pode marcar, por exemplo, a compliância, né? Que vai ser este nó aqui, esse braço aqui, né? Me desculpe. Então a gente vai ter aqui a compliância. A compliância em analogia direta vai ser dada por um capacitor. Eu chamei essa compliância aqui de, por exemplo, CA1. Então a gente vai ter um capacitorzinho aqui, certo? Então a gente vai ter aqui, circulando por essa compliância, a velocidade de volume Q3, que está dado aqui. Aí a gente pode depois fazer esse braço, certo? Aqui, para minha intenção, a gente pode fazer esse braço aqui.
E aí a gente tem, o que que tem passando nesse braço, né? Ao longo desse braço, a gente tem a fonte, a gente tem a massa e a gente tem o amortecimento acústico. Então a gente pode marcar aqui uma massa, que vai ser dada por um indutor, um amortecedor, que vai ser dado por um resistor, e a nossa fonte de pressão sonora aqui. Então a gente vai ter aqui a nossa fonte, o nosso resistor do tubo 1 e a nossa massa, que é o indutor do tubo 1. E o que que a gente tem passando aqui, né, por este tubo? A gente tem a nossa massa, resistor e a nossa impedância de radiação. Então a gente vai ter ali, né, a nossa resistência do tubo 2, a nossa massa. Eu vou deixar aqui em aberto para a gente voltar e fazer uma revisão ali sobre a impedância de radiação. Então aqui a gente vai ter a resistência do tubo 2, a massa do tubo 2 e aqui, né, vai entrar a nossa impedância de radiação. Então o que que a gente pode fazer para computar essa impedância de radiação? A gente pode voltar lá no nosso notebook, né? E aí a gente vai lembrar que a impedância de radiação do pistão na extremidade do tubo vai ser dado por aquele circuito equivalente, né, que a gente viu ali, né, com as características, né, computadas por essas expressões. Tá? Então a gente pode simplesmente ir ali no nosso quadro e colocar aqui, né, a gente vai ter aqui, no caso, uma resistência, um capacitor aqui, outra resistência, e aqui a gente tem um indutor. Então aqui a gente tem aquela massa da impedância de radiação, aqui a gente tem a compliância da impedância de radiação, aqui a gente tem a resistência 1 da impedância de radiação e aqui a gente tem a resistência 2 da impedância de radiação. Essa massa aqui pode ser encarada como aquele comprimento corrigido do tubo, né, que a gente viu nas aulas passadas também. Eu só estou colocando aqui para ser um pouco mais diverso na explicação que a gente está dando a respeito de impedância de radiação. Então, vocês vão ver que isso vai fazer total sentido quando a gente quantificar essas coisas, tá? Então, vai fazer total sentido porque este cara aqui vai dar muito alto, esse cara aqui vai dar muito alto e, de fato, a velocidade de volume circulando aqui vai ser bem pequena e a maior parte da velocidade de volume vai circular aqui, certo? Maravilha. Então a gente pode voltar lá para o nosso notebook e eu tenho isso quantificado aqui, por exemplo, do muffler. Eu coloquei aqui o raio da câmara de expansão de 3 centímetros, o comprimento da câmara de expansão de 5 centímetros, calculei a compliância e coloquei aqui tubos de entrada de 5 milímetros de raio, comprimento de 5 centímetros e assim por diante. E aí obtive esses valores aqui, né? Compliância de 4,21 nano, a resistência acústica do tubo, a massa acústica do tubo 1, a resistência acústica do tubo 2, a massa acústica do tubo 2, elas são as mesmas porque eu usei as mesmas dimensões. E aqui eu tenho as impedâncias de radiação, ó, se vocês notarem, né? Selecionadas aqui. Então a gente tem aqui a resistência de radiação de 2,6 mega, né? Então são resistências de radiações muito alta, né? Então a maior parte da velocidade de volume de fato vai circular ali pela minha massa aqui vai ser associada ali ao comprimento corrigido do tubo. Então, se a gente for lá no SPICE, a gente tem esse modelo aqui no LT SPICE, com todos os valores colocados aqui. Aqui está a minha impedância de radiação modelada, aqui está a fonte, o tubo 1, a compliância da câmara de expansão, e aqui o tubo 2, né, que está associado a ele, que é a impedância de radiação. E quando a gente roda essa simulação,
eu medi aqui, né, a tensão nesse tubo, desculpa, a tensão nesse ponto aqui, relativo à tensão de entrada aqui. Então, o VN05 é exatamente este ponto aqui, certo? Ó, se eu plotar ali, o VN05 aparece essa coisa, né? Essa curva grande. Então, eu vou deletar esse trace aqui, e aí a gente fica ali com o VN05 pelo VN01, que é esse ponto, que é essa característica aqui, né? Então, o nosso muffler tem esse tipo de característica de resposta, né? E se a gente computar aqui, né? Se a gente pedir para traçar a velocidade de volume aqui na massa, a gente vai ver essa curva, né? E se eu pedir para traçar a velocidade de volume aqui nesse braço aqui, né, do circuito, né? Vocês vão ver que ela vai dar bem abaixo, né? Então, se eu colocar em cor diferente aqui, por exemplo, magenta, a gente tem aqui uma diferença significativa de vários decibel aqui entre uma e outra, né? Implicando que a maior parte da velocidade de volume realmente passa por essa massa ali da impedância de radiação, certo? Então esse exemplo foi um exemplo um pouco mais complexo, né? Vocês podem ver ali no nosso quadro, que é um exemplo que já tem 3 braços, né? Então é um exemplo mais complexo e a gente viu todo o pipeline aí de simulação do circuito de um muffler, tá certo? Bom, por hoje era isso. Até mais.